em todo o país. Por fim, senhor presidente, nesse pouco tempo que nos resta, tem 2 temas que considero fundamentais para debate nesse semestre. Um é o tema sobre o Fundo de Participação dos Estados, matéria de um projeto de lei, do projeto de lei do Senado 289, de nossa autoria, junto com o senador Romero Jucá, e de autoria também de um projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin. Eu quero reiterar que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considera o artigo 2º da Lei Complementar 62 de 1989 inconstitucional, ou seja, que a atual repartição dos recursos do FPE ela não vigerá, veja, presidente, essa não é uma posição minha, é uma decisão da nossa Suprema Corte, ela não vigerá a partir de dezembro de 2012. Então é urgente nós debatermos nesta casa e o Congresso Nacional debater e legislar o quanto antes sobre a nova repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. E por fim, presidente, eu quero aqui mais uma vez ressaltar a posição que manifestei ainda há pouco no pronunciamento do senador Cristóvão Buarque. Eu quero cumprimentar a presidente da República pelas decisões em relação ao Ministério dos Transportes. Falo isso com a independência necessária de alguém que sobe essa tribuna para formular uma crítica e, ao mesmo tempo, reconhecer. A presidente terá nosso total apoio para continuar a faxina ética no Ministério dos Transportes. Não pode existir aqui no Senado da República tolerância para com a corrupção. A medida de demissão de 10, de 15, de 20, que seja 30, 40, deve ter continuação. Assim como deve ter continuação, tem um requerimento de minha autoria convocando o ministro dos Transportes para vir aqui. Aliás, esse é um bom momento para o ministro dos Transportes vir aqui. Inclusive no momento positivo, no momento de uma agenda positiva proporcionada pelas medidas, pelas medidas da Presidente da República e uma agenda positiva que deve ter continuidade. Então, além disso, é necessário, é fundamental. Os noticiários do final de semana dão contas de denúncias de corrupção em diferentes áreas, em diferentes áreas do governo. É fundamental que, por parte da presidente, tenham medidas tão firmes quanto as quais ela está tomando nesse momento no Ministério dos Transportes. E para concluir, presidente, talvez sirva de inspiração para nós, querida senadora Ana Amélia, queridos senadores aqui presentes, talvez sirva de inspiração para nós uma citação que eu estava recordando do padre Antônio Vieira no século XVII. Um sermão declamado pelo padre Antônio Vieira em Lisboa, chamado Sermão do Bom Ladrão. Num trecho do sermão, veja só o que diz no século XVII e veja o quanto é atual o que diz no século XVII o padre Antônio Vieira e veja o quanto é atual para nós. Se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste e dos outros pecados não é verdadeira. Não é verdadeira penitência senão simulada e fingida, porque se não perdoa o pecado sem se restituir o roubado, quando quem o roubou tem possibilidade de restituir. Reitero, padre Antônio Vieira, século XVII.